Obviamente, a história de Suzuka foi dramática. Ele sentiu que a política do esporte estava contra ele. A batalha era tão intensa entre os dois que situações como aquela inevitavelmente iam acontecer. Prost só dizia: Nigel, hoje não vou abrir a porta. Eu já fiz isso muitas vezes. I've done it too many times. Prost larga melhor. Prost larga melhor, Senna vem por dentro. Prost vai assumir a ponta. De repente, Alain foi embora. Por cerca de 40 voltas, ele voou. Senna tenta outra vez chegar para encontrar o vácuo. Fugiu o Prost. E Ayrton foi chegando. Foi demais. Carros iguais, os dois melhores pilotos do planeta, absolutamente no limite. Agora é volta a volta, curva a curva, freada a freada. Era um Alain Prost das antigas, assumindo riscos de novo. Era como o Popeye comendo espinafre para ficar mais forte. Eles tinham quase batido algumas vezes, como em Portugal em 88, quando Ayrton espremeu Prost contra o muro. Acho que aquilo foi um basta de Alain, que estava se sentindo desmoralizado e finalmente resolveu se impor. Alan sabia exatamente o que estava fazendo, sabia que, tirando Ayrton da corrida, seria campeão. E pedir para piloto aliviar tanto o que está na frente quanto o que está atrás para fazer a ultrapassagem, piloto do nível do Prost e do Senna, é falar sozinho. Ele chegou na chicane, Senna meteu por dentro, vai bater, vai bater! Assim bate, o favorecido é Prost! Prost já soltou o cinto e saiu do carro campeão. E o Ayrton, desesperado, ficou acenando para os fiscais de pista empurrarem o carro dele. Vai tentar voltar Ayrton Senna, ele tem que ser empurrado, ele pede para ser empurrado. Prost desceu do carro, vai tentar voltar Ayrton Senna. O carro tem que pegar e tem que virar para voltar pela chicane. Passa Senna, volta Ayrton Senna depois da batida com o Prost. Ele vai chegando. Eu era o único da equipe conectado no rádio que falava japonês e a ordem da direção da prova era clara: não deixe ele voltar, não deixe ele voltar. Empurrei o comissário de pista e disse: não posso fazer isso. E deixei o Ayrton sair. Vai voltar bem atrás de Nannini. Eu nunca me arrependi do que eu fiz naquele dia. Senna forçou, travou Nannini, lá vai Senna na ultrapassagem. Bandeiras brasileiras agitadas, o público de pé. Ayrton Senna, bandeiras matriculadas. Brasil! Ele foi roubado descaradamente pelo Balestre, né? A área de escape é para ser usada quando você está numa situação de emergência. Aquela foi uma situação de emergência. Ele fez a coisa certa, mas o cara agafou ele. O Ayrton disse que ele era ladrão, aí ele baniu o Ayrton do campeonato do ano seguinte. O Balestre, muito magnanimamente, se ofereceu para o Ayrton a chance dele se redimir desde que ele fizesse um pedido formal de perdão. E o Ayrton não atendeu esse pedido. Aí ele falou para mim: e onde é que fica a minha dignidade? Aí eu falei para ele: onde ficou a dignidade de Jesus quando pregaram ele numa cruz, cuspiram nele, fizeram gato e sapato dele? Aí ele falou: mas eu não sou Cristo, pô. Ele voltou ao Brasil desgastado, ele era uma outra pessoa. Eu tive a impressão de que naquele momento ele queria abandonar a carreira. Quando o seu Milton me ligou em dezembro de 89, para perguntar se eu queria trabalhar, conversar, enfim, ele me explicou: o Ayrton ainda não sabe, na verdade, se vai correr no ano seguinte. Ele era realmente bem diferente de todos os outros. Ele era um piloto que tinha opinião e dava a opinião dele, para começar, né? Ele sempre dava manchete. Só que aí ele descobriu que a opinião pública mundial ficou contra ele, o Balestre. E também os patrocinadores. Um campeonato mundial sem a presença da grande estrela seria um campeonato manco. A McLaren distribuiu então um comunicado
no qual Ayrton supostamente pedia desculpas por coisas que disse sobre o Balestre. E quando saiu, todos nós rimos. O que é isso? Isso não tem nada a ver com Ayrton. Nothing to do with Ayrton. Eu não espero nada do Prost, porque eu já trabalhei com ele durante 2 anos e já aprendi muito sobre ele, sobre a personalidade dele e o caráter dele. No começo do campeonato de 1990, ele parecia querer mostrar que estava começando tudo de novo para ele. E o Prost já não estava mais com ele, né? O Prost tinha ido embora para a Ferrari e veio um companheiro que era amigo há muito tempo, que é o Gerhard Berger. Eu pensei comigo, ninguém é tão difícil de ser batido. Eu posso ser mais rápido, posso andar na frente dele. Ayrton seria mais um. E você confere aí o primeiro grid de largada deste ano. A primeira pole position de Gerhard Berger logo na sua estreia. Ele era o rei da chuva e a gente estava em Phoenix. E o primeiro dia era de chuva e eu fui o mais rápido, claro. Segundo dia, pista seca, e eu estava na frente de novo. Claro. Pinta verde, já busca posicionamento Berger, Senna força pelo meio. Berger vem na ponta, Senna vem forçando, vem buscando posicionamento. No dia da corrida eu estava na frente. Eu bati porque o carro, como você sabe, tinha sido construído para o Prost. Só que naquela corrida pintou um tal de Jean Alesi com um carro da Tyrrell que parecia um fenômeno. Outra vez, agora é com ele, agora é na dele, é do jeito que ele gosta. Vai tentar voltar, Alesi. Vai voltando, Alesi, dá um troco, Jean Alesi em cima do Senna. Lá vai Senna, aproveitou a carona, foi aí que o Alesi deu o troco. Agora o Senna deixa o carro, mesmo perdendo velocidade, deixa o carro na frente do Alesi. O Alesi vai voltando, tá complicada a coisa, a próxima é a direita do Senna. Que pega fantástico. Eu estava, de certa maneira, calmo demais para o meu normal. E, de certa maneira, eu tive até que me apertar um pouco. Para mim, para as minhas características, estava devagar demais. Dar aquela sacudida nele logo no primeiro treino não foi uma coisa boa para mim. E eu nunca mais venci ele de novo. Ele já acena, já aponta, vai receber a bandeirada. Vamos ter música na primeira corrida agora. 1, 2, 3, vamos! Ayrton Senna do Brasil! Quando se tratava de ultrapassagem, os caras viam aquele carro dele atrás e reconheciam o capacete. Oh, meu Deus, é o Senna, vai me passar. Senna está vindo. Você sai da frente ou vai acontecer um acidente. A decisão é sua, porque ele já pensou e tomou a decisão dele. Senna fecha, tenta subir a ponta. Que situação difícil, situação difícil. Ele até discutia, quando ele tinha uma crítica, ele gostava de discutir, para saber se o jornalista tinha razão ou não. Agora, não podiam dizer que ele era um piloto precipitado. E ele falava comigo assim, eu não sou precipitado. Eu passo na reta, eu passo na curva, eu passo em qualquer lugar. Porque a hora que eu vou passar, eu olho, tem um espaço para passar uma jamanta. Senna tem que deixar ele embora. Olha aí, olha o que fez Nigel Mansell. Tirou Ayrton Senna da prova. Na pista, eu acho que ele era meio audacioso às vezes, né? E era levadinho, né? Porque ele, quando cismava de ultrapassar ou qualquer coisa, ele não queria nem saber. O Ayrton tinha uma coisa estranha. Ele era capaz de ser muito agressivo na pista, mas se um piloto se feria, ele era o primeiro a parar, sair do carro e correr para ver se estava tudo bem. Quando o autódromo fica quieto, muito quieto, você sabe que algo muito grave aconteceu. Foi bem atrás dos boxes. Eu corri para lá para saber se podia fazer algo e quando cheguei lá tive certeza de que Martin estava morto. Ele não respirava e seu rosto estava azulado. O professor Sid Watkins chegou e aí vi algo extraordinário. Começou a bater no peito dele e arrancou o capacete dele para poder ressuscitá-lo.
Eu cheguei no centro médico e o Ayrton estava lá. Ele se preocupava com os outros pilotos. Ele pulou o muro, foi lá, foi chamado a atenção, ele não podia entrar naquela sala de médico, mas ele quis saber o que aconteceu. Ele pediu para eu não correr. Disse que o carro não era seguro, porque 2 semanas antes, em Monza, eu tinha tido o mesmo problema. Fiquei de cabeça para baixo e tive de correr com o carro reserva. Ele pediu para eu não correr. Quando você vê situações como essas, você pensa realmente se... Até quando você vai resistir a tudo isso? Se você vai passar por tudo isso e sair ileso, sair bem, não só fisicamente, mas psicologicamente. Será que, de repente, depois de tanto sucesso, não está na hora de dar um tempo? Um grande exemplo dessa dualidade do Ayrton Senna foi quando morreu o irmão do Derek Warwick, o Paul Warwick, morreu numa corrida de Fórmula 3000. Recebemos uma carta muito amável de Ayrton, dizendo que ele era um grande piloto e que sentia muito por mim. E pela minha família. Era uma pessoa que se preocupava. Não era aquela pessoa dura e difícil da pista. Teve um sentimento que foi especial. Significou muito para minha família que uma pessoa importante como Ayrton Senna arranjasse tempo para esse tributo, dizendo que um grande piloto deixaria saudade. A única coisa que eu passei com ele em relação ao Piquet foi quando o Nelson teve um acidente nos Estados Unidos. Alguém, acho que um jornalista até, estava passando um pôster para todos os pilotos assinarem, com uma mensagem qualquer, e vieram pedir para eu fazer. Claro que eu pensei, ai meu Deus do céu, como é que eu vou pedir para esse homem assinar isso? Em algum momento, que eu achei que era o momento correto, eu fui lá e falei, ó, expliquei, tem isso, tá todo mundo assinando. Eu falei, tá ótimo, me dá a caneta. A gente abriu o pôster, ele leu todos, demorou, ele estava emocionado, estava com os olhos cheios de lágrimas, porque era um companheiro, né, de profissão que provavelmente nunca mais ia correr, acho, não sei, mas ele ficou emocionado. O texto era bem simples, mas eu vi o quanto ele pensou para escrever aquilo. Tanto o risco que eu corro de acontecer uma coisa dessa, ele corre na Fórmula 1, então eu acho que nós estamos um apoiando o outro em tudo que se possa acontecer. No final da temporada de 90, mais uma vez o Autódromo de Suzuka marcando a vida do Ayrton. E sempre ele de um lado e do outro lado a turma do Balestre. Ayrton Senna leva a vantagem de 9 pontos, leva a vantagem de uma vitória. Vale o título mundial de 1990. Ele é o pole, vai largar no lado limpo da pista, inverte a posição da pole. Ele questiona isso com os comissários e mesmo assim não mudam, botam ele para dentro. Eu estava com ele no paddock antes da corrida. Eu largaria logo atrás dele e ele disse: preste atenção que você vai ver um bom show hoje. E aí vem eles chegando. Senna vai largar por dentro, um pouco mais à frente. A primeira curva é tomada à direita, próximo na primeira fila por fora. Ele depois me disse, ou eu fazia a curva primeiro ou não tinha curva. Sobe o giro dos motores, luz verde. Senna tenta arrancar na frente, Prost largou melhor e tomou a frente Prost. Eu acho que o Ayrton viu o espaço e foi pro espaço. Ele deixou o Prost decidir. E o Prost decidiu. Tomou a frente Alain Prost, Senna força, vai por dentro. Aí a batida dos dois e aí se seguir a prova é final de campeonato. Se seguir a prova é final de campeonato. Botou por dentro na curva 1. Quem acha que não tinha que entrar era o Prost, né? Na sua maneira de pensar, era lógico. Ele acreditava que tinha o direito de punir aquele que um ano antes havia roubado o seu campeonato, o que era verdade. O Prost sabia que tinha jogado o carro em cima do Ayrton um ano antes. Tanto que eles descem do carro e um não fala com o outro. Senna e Prost, Senna das costas para Prost. Das costas para Prost. Só um louco faz uma coisa daquelas. E ele fez frio, direto. Pá, pum, pá, resolvi o meu problema.
Mas há um limite, e acho que ele ultrapassou o limite naquele dia. Para ser sincero, acho que foi provavelmente a pior coisa que já vi numa pista de corrida. Havia 24 carros bem atrás deles. Aquilo foi uma falha de caráter do Ayrton. Eu preferiria que ele ganhasse o campeonato de outra maneira. Foi uma fase triste da Fórmula 1. Foram títulos decididos com atitudes antidesportivas. Alguém pode dizer, olho por olho, dente por dente, um troco dado um ano depois. Aqui para você, Balestre, aqui para todo mundo. Esse é um lado da Fórmula 1 que eu não gosto de ver. O Brasil era onde o Ayrton dizia que ele recarregava as baterias dele. E essa conexão abastecia ele de energia para o resto do ano, onde ele teria que estar lá, nesse mundo onde as coisas nem sempre eram tão bonitas. Como ele ficava pouco no Brasil, quando ele chegava era um dia de festa, assim, em casa. Chegava, a criançada saía correndo, pulava em cima dele, começava a puxar o cabelo, fazia maior folia. A gente passava bastante tempo junto no verão, quando ele estava depois da temporada, e era sempre muito legal, porque ele trazia sempre um ânimo para casa, trazia sempre muita energia boa, e a gente curtia muito como criança, né? Era como se fosse um paizão, assim, sabe? Aquele que dá conselho, que dá uma bronquinha se você faz alguma coisa de errado, mas também, tipo, tirador de sarro. É muito diferente ver ele na pista, né? Trabalhando para o que ele era na vida pessoal. Ele amava todos os hobbies dele, aqueles aeromodelismos. Na fazenda ele tinha milhões, né? Cada um tinha um apelido mais engraçado do que o outro. Ele adorava ir para Angra relaxar, andar de jet ski. Quer dizer, na verdade, ele relaxava quando ele estava no Brasil. Ele conseguia se preservar de alguma forma ali. Christine ainda ficou uns 2 anos. E eu só a via no Grande Prêmios. Ela acho que viveu um momento dele bem mais, né, bem mais intenso. Ela viveu um ano que ele estava ganhando o campeonato, que ele estava ainda ganhando espaço. Christine estava com Ayrton e eu namorava a Ana, que é portuguesa e viveu uns tempos no Brasil. Passamos muitos momentos juntos. Passamos férias no meu barco. Fomos juntos para os grandes prêmios, éramos um pequeno grupo muito unido. Mas a Christine é uma pessoa mais do jeitinho, assim, mais quieta, mais low profile. Eles tiveram, pela minha impressão, uma coisa assim, mais caseira. Compraram uma casa em Portugal. Ele era um cara que não bebia, ele era um cara que não ia pra noite. Quer dizer, ele era focado no trabalho dele. Meu desejo de sucesso e de vitória é tão forte, Galvão, que tudo que for necessário ser feito em termos de dedicação e trabalho para atingir o objetivo, eu coloco. Aí o Senna. Lá vai ele. Uma volta. Mihaly Ridassi aponta para ele uma volta, tá ali o Mihaly. Volta final. Ele virou 25-1, Patrese 24-7. Essa era a corrida que faltava, essa era a vitória que faltava. O Ayrton queria muito ganhar no Brasil, porque todas as vezes aconteceu alguma desgraça e não dava para trazer essa vitória para cá. Aí vai ele! Tudo conspirava para que ele pudesse até abandonar a corrida ou ser ultrapassado dentro de casa. Não, foi o contrário. Ele vai deixando o misto, vai no capricho Senna, vai para quebrar mais um tabu. Senna vinha nos avisando pelo rádio sobre a perda das marchas. Começou a pular a quarta fora, da metade da corrida em diante. De repente, eu perdi totalmente a quarta, faltando 20 voltas para o final. As engrenagens, uma estava comendo os biquinhos e ia quebrar todas, então ele deixou em uma só. Fiz umas ligações depois da corrida para saber se era verdade, porque achei que as pessoas estavam exagerando. Aquilo foi extraordinário. Aí eu pensei comigo, falei, pô, eu lutei tantos anos para chegar a isso, e hoje lutei tanto, vai ter que dar. Vai pra vitória! Mihaly Ridassi!
Ganassi, Ayrton Senna do Brasil! Antes mesmo de cruzar a linha de chegada, eu já comecei a berrar ali dentro do carro, do capacete, e fui assim. Eu pouco falei, na verdade, eu apenas fiquei gritando ali de felicidade e emoção. E acho que foi uma emoção tão grande, né? Não só pra mim, mas para todos os brasileiros e para ele, né? Tipo, você vê que ele comemora mais a vitória do Brasil do que ele comemora o campeonato dele. Vem cá, pai, vem cá, pai, vem cá! Vem cá! Não há dor que possa impedi-lo de comemorar sua vitória. Todos os grandes homens e aqueles que mudam o mundo são aqueles que não pensam pequeno. Ele era o Brasil que dava certo, ele era o brasileirinho que ganhava dos europeus, ele era o cara que fazia o povo acordar mais cedo, ou dormir mais tarde, ou não dormir. Então eu acho que ele foi e sempre será o Ayrton Senna do Brasil. Aí vem os dois, agora vai ser difícil, hein? Agora o Mansell vai. Eles vão dividir a curva, Senna olha de lado, vai o Mansell, eles vão, roda com roda. Eu peguei aquele momento em que eles estavam quase se tocando. Foi assombroso. A reta de Barcelona na época era a maior reta da Fórmula 1, 1,1 km. Os dois lado a lado, um olhando pro outro. Tipo assim, cara, o que você vai fazer? O outro, e você? Né? Quem vai frear primeiro? Olha, ali era duro saber quem ia frear por último, viu? Agora o Mansell vai. Two brave guys. Dois caras corajosos andando roda a roda. Ambos talentos excepcionais. Vai o Mansell, eles vão, roda com roda, Mansell para fazer a ultrapassagem. Na temporada de 91, claramente a McLaren já não tinha um carro à altura da Williams, que para muita gente a Williams era imbatível. E nas mãos do Mansell era um espetáculo. Lá vem o Leão, Nigel Mansell vence o Grande Prêmio da Espanha. Porque o Mansell era aquele piloto arrojado, agressivo, extremamente corajoso, mas que também afobado. De bater no volante, de jogar fora o volante, né? Tudo acontecia com ele. Aí a rodada de Nigel Mansell, o Leão ficou de costas. Essa afobação, né, esse jeito dele, deu margem ao Ayrton, com mais inteligência, se aproveitar disso. O Mansell era leão mesmo. E às vezes passava do ponto. Como passou do ponto no tricampeonato do Ayrton. E o Mansell no curvão, passou reto Mansell! Passou reto Mansell! Acaba o campeonato mundial porque aí ele não consegue mais voltar! No momento que eu vi que o Mansell saiu da pista, eu vi pelo espelhinho, no momento que ele perdeu o controle do carro, eu vi que ele saiu, automaticamente o campeonato estava decidido. Mas foi praticamente instantâneo. A minha reação foi a corrida. Já embutiu. Senna vai pra cima de Berger. Já tirou de lado. Já passou e já assume a ponta. Berger encosta. Ele faz o sinal pra Berger. Aí vem Senna. Senna deixa Berger passar. Brasil! Berger vence! Ayrton Senna do Brasil, tricampeão mundial de Fórmula 1. Ele tira o pé na entrada da reta. Deixa o amigo Berger passar. É dia de festa para todo mundo. Berger conquista sua primeira vitória. Aquela ultrapassagem do Berger em cima do Ayrton, que muita gente achou que era uma retribuição a várias coisas, ao companheirismo do Berger durante o campeonato, na verdade não era bem isso. Era uma homenagem decidida pelo Ron Dennis, aceita pelo Ayrton, mas que acabou não dando certo para nenhum lado. Eu não gostei daquela situação. Houve um mal entendido da minha parte, eu estava liderando a corrida e o escapamento do meu carro quebrou. Eu disse, droga, eu gostaria de disputar com o Ayrton, principalmente em Suzuka. Me posicionei na segunda colocação e quando na última volta vi ele devagar, eu sorri e pensei, ele também tem problemas. Isso é justo. Então eu venci com ele me cedendo a vitória e eu não gostei. Eu não queria nenhum presente.
Aconteceu, e depois que aconteceu, não havia sentido em ficar discutindo o que ele fez. O Berger, eu admiro, hoje ele não corre mais, porque aquele era amigo dele, realmente era amigo dele. O Gerhard era um amigo. Para quem ele podia dizer tudo o que ele queria, sair, sei lá, sair, fazer coisas, tirar férias, brincar. Nós tivemos momentos difíceis com Ron Dennis em discussões e negociações, mas ao mesmo tempo tínhamos uma família fantástica em torno de nós. Top class. Era tudo top. E havia uma atmosfera muito boa. À noite na pizzaria, de dia a preparação do carro, na corrida um grande carro e um ótimo equipamento da Honda. Foi uma época muito boa. We had a great time. Aí o Ayrton disse: Gerhard, vá para a Ferrari, eu fico na McLaren mais um ano e me junto a você na Ferrari. Aí eu disse: tudo bem, mas não, nunca mais. Vamos continuar amigos, cada um do seu lado. Começa a temporada 92 de Fórmula 1. Aí a largada, Patrese tenta colocar, Mansell vai mantendo a primeira posição, Patrese é o segundo, Senna é o terceiro. Começo de temporada de 92, câmeras internas dos carros identificavam exatamente o que era um e o que era outro. A diferença da forma de pilotar do Mansell, quase sem trabalho nenhum, numa Williams perfeita, e toda a dificuldade, todo o trabalho que o Senna tinha para controlar a McLaren. Fica uma situação complicada para o Ayrton. Pegando o vácuo aí fica ruim. Mansell sai para um lado, para o outro, sempre ameaçando. Nessa corrida de Mônaco, em 92, o Mansell não perderia para ninguém. Só que ele teve que entrar no box para trocar um pneu. E quando ele voltou atrás do Ayrton. Com pneus novos, com um carro muito melhor, ele colou na traseira da McLaren e foi aquele duelo espetacular que todo mundo viu. Ayrton Senna segurando o Nigel Mansell. Não é fácil ultrapassar em Mônaco, muito mais difícil ultrapassar Ayrton Senna. E o Mansell faz a coisa meio espetacular, né? Ele, em vez de tentar passar quando talvez fosse possível, fica metendo o carro em qualquer buraco onde não tinha a menor chance. Então a coisa ficou muito mais emocionante. Mansell cola, Mansell força. Ayrton segura, entra na rascasse. Ele vai conseguir a primeira vitória na temporada 92. Vem Ayrton, vem Mansell, Ayrton Senna vence! Brasil! O Senna, em 92, 93, já tinha lá 32, 33 anos, me passava a sensação de ser um cara que tinha muita urgência para conseguir as coisas e necessidade de ter o melhor carro. Eu acho que logo cedo, assim, na temporada, ele soube que o Prost já tinha assinado e tinha uma cláusula que ele não ia poder ser o companheiro de equipe. O Prost estava coberto pelo contrato e não aceitou o Ayrton na Williams. Foi a primeira tentativa do Ayrton entrar na Williams. Eu compreendo muito a decisão do Prost. Eu entendo totalmente. Só falava assim, esse baixinho francês é um covarde. Ele não me aceita na equipe. O Ayrton estava louco. Todo mundo parte. Prost vai tentando tomar a ponta. Prost, Senna por dentro para tentar tomar posição. 1993 foi o ano em que Prost conquistou o campeonato com a Williams, mas Ayrton conseguiu vencer 4 ou 5 corridas aquele ano. O carro não era forte, era ele que agarrava todas as chances de vencer. Senna nos braços do povo. A gente não está acostumado a ir lá e pisar em cima do outro e eu sou melhor e eu vou te ganhar. O brasileiro é assim, ele é humano. Então essa é uma característica humana que prejudica na hora do esporte. E eu tenho que construir a rotina do vencedor para se tornar o campeão. E isso Ayrton era emblemático. Aquele ano inteiro o Ayrton esperava ganhar poucas corridas. Tipo, esse Mônaco dá, Adelaide dá, aquelas... E Donington era uma delas. Pessoas como Prost questionaram, dizendo que a pista não tinha pontos de ultrapassagem. Depois da corrida, eles tiveram que reconhecer. Foi uma corrida muito boa.
A gente sempre vai lembrar de Donington, quando ele fez todo mundo parecer idiota naquela volta, passando os caras da Williams. Na segunda-feira de manhã eu liguei para a Inglaterra. Falei, Ayrton, nunca vi uma volta igual, você nunca na sua vida vai repetir essa volta. Espetacular. Sinal verde. Senna larga na quarta posição. Pode perder a quarta posição. Aquela primeira volta dele foi impressionante, né? Ele largando e passando o carro por fora, carro por dentro. Aí Prost na primeira posição, Hill em segundo, Senna vem ali por dentro. Deixa Michael Schumacher atrás dele. Numa pista molhada é sempre melhor correr no meio. E o Senna ultrapassou pelas laterais. E já vai com tudo pra cima do Karl Wendlinger. Já faz a ultrapassagem. Os caras tentando entrar no ritmo da corrida e ele, Senna, com aquela sensibilidade para achar uma aderência que ninguém sabia que existia, a não ser depois de 6 ou 7 voltas. Senna por dentro. Hill por fora, arriscando tudo Ayrton Senna para subir a segunda posição. No seco é fácil. Você leva o carro no limite e você sabe onde o limite está. Fica ali a 0,5% dele. Mas na chuva é mais difícil. No 0,5% você pode patinar, bater ou rodar. O próximo é Alain Prost. Prost é o primeiro, Senna é o segundo. Foi um momento incrível assistir aquela corrida, mas eu era muito novo. Eu gostaria de apagar isso da minha mente, mas aquele fim de semana inteiro foi um pesadelo. Uma outra parte do cérebro ficava me dizendo: você está vendo a história acontecer. Senna, Prost, Senna, Prost, Senna por dentro, Prost força, quase se tocam no hairpin, Ayrton Senna vai pra ponta. Quando ele cruzou a linha de chegada, ele parou logo, assim, depois, bem na frente de onde era a sala de imprensa. E todo mundo levantou e bateu palma. Uma coisa que, com certeza, não tinha acontecido. Eu duvido que aconteceu de novo, porque foi, assim, espetacular. Depois de tudo que aconteceu em Donington, fizeram até uma placa lá em homenagem ao Ayrton, por causa daquela volta que é considerada a melhor volta do século. Nós recebemos muita gente, não apenas da Grã-Bretanha, mas também do exterior. Senna para eles é um herói eterno. É um lugar onde eles podem ver os carros que ele guiou, podem ver o jardim, o memorial, refletir e lembrar aqueles tempos. Aí vem Senna, sua última volta na McLaren. Uma carreira absolutamente vitoriosa. Foi uma corrida super emotiva para ele, tantos anos na McLaren, mudando, né? Era a última de um ano. 96 provas, 35 vitórias, 3 títulos mundiais. O pódio mostra um pouco de emoção também, abraçando o Prost naquele momento derradeiro ali. Senti um alívio. Até que enfim eles tinham feito as pazes. Eram os primeiros sinais de que ele encerraria sua carreira de piloto para fazer outras coisas, porque outros aspectos de sua vida estavam envolvidos. Alegre ele estava quando ele conheceu Adriane Galisteu. Ele ficou outra pessoa, mais alegre, mais falante, mais solto. Dava para perceber uma diferença no Ayrton. Era uma pessoa muito alegre, muito expansiva, muito autêntica, muito, sabe? Fala o que quer, pensa, ri de tudo. Tudo praticamente que ele não era. Eu acho que a Adriane não chegou na vida dele numa época que ele estava amadurecendo e começando a tomar mais decisões para si próprio. Ela trouxe para ele uma leveza que acho que mudou ele substancialmente. He was with Adriana Galisteu. Ele estava com Adriane Galisteu e voaríamos para Paris, onde eles fariam compras e teriam algum evento. Brinquei dizendo para ele não deixar o cartão de crédito com ela. E ele, muito sério, respondeu rápido. He said, Owen. Owen, ela me custa muito menos que você.
Normalmente, donos de jatos particulares são megalomaníacos, egocêntricos, e a maioria deles é de gangsters. Mas Ayrton era totalmente diferente. Foi uma das 3 pessoas com quem trabalhei que eram corretas. Ele se cobrava demais, A Ferrari estava atrás dele. E é quando ele diz, não, eu vou depois que eu for para Williams e ganhar mais 2 títulos mundiais. Porque eu já não ganho um campeonato há 3 anos. Eu não tenho o direito de passar mais um sem ganhar. Exatamente isso. Essa é a frase dele. O Senna, na McLaren, tinha um volante bem grande e fino. Williams, the other way around. Na Williams, era o contrário. Ele queria aumentar o tamanho do volante, mas o tamanho maior não caberia no cockpit, porque ele era muito estreito. Então eles cortaram um pedaço do cockpit imediatamente depois dos primeiros testes. Então tudo começou porque o Senna não estava confortável dentro do carro como era antes. Era um carro que tinha sido desenhado para o Nigel Mansell, que pilotava de um jeito muito diferente. Eu mesmo nunca estive totalmente confortável no cockpit. A última vez que eu falei com o Ayrton foi no grid do Grande Prêmio Brasil. Eu fui no cockpit falar com ele na hora que ia largar. Eu falei, pô, Ayrton, boa sorte. Ele falou, ó, o alemão não vai ser fácil esse ano. Não tenho dúvida nenhuma de que na última semana de sua vida, Senna estava convencido de que algo na Benetton não estava de acordo com o regulamento. Right. Eu não lembro a pancada, eu só lembro realmente do ups. Ups, fiz cagada. Entrei forte demais, o carro guina para a direita. É a hora que eu corrijo ele, ele volta para cá e ele... O Rubinho deu muita sorte na sexta-feira, mas muita sorte. E como o próprio Sid Watkins me falou, eu morri por 6 minutos, né? Eu engoli minha língua na pancada. Então 90 Gs, são 90 vezes 72 quilos. Quando Barrichello teve o acidente naquela sexta-feira, quem foi a primeira pessoa a chegar no centro médico? Ayrton Senna. Não deixaram, ele pulou o muro. E ele saiu de lá, ele estava realmente angustiado. Eu me lembro de caminhar ao lado dele e ele dizia, e ele repetia como se fosse um mantra. Ele está bem, ele está bem, ele está bem, ele está bem. Quando Ratzenberger teve o acidente no sábado, quem foi o primeiro a ir à direção de prova e o primeiro a querer saber o que aconteceu com o companheiro? Ayrton Senna. Ficou, não sei que palavra dizer, desesperado, ficou abaladíssimo. Ele percebeu que ele perdeu o controle. Por isso que ele saiu dali e foi para trás, chorar de soluçar, assim. Então ele saiu correndo, literalmente parou o carro do safety e ele foi para lá conversar com o Sid Watkins para saber exatamente o que tinha acontecido. Quando ele voltou, ele continuava aí não abalado de chocado, mas transtornado, acho que é a palavra. O impacto que aquilo teve em Ayrton foi profundo. Ele nunca tinha estado numa pista onde alguém tivesse morrido. Ele atrasou muito para vir jantar naquela noite do dia 30. Ele nunca pediu para ser servido numa sala reservada, nunca fez isso. Eu é que tomava a iniciativa de deixá-lo tranquilo, pelo menos nos momentos em que ele estava comendo. Ele comia espaguete al torchio, que é um espaguete feito em casa. O humor dele
Certamente não só dele, mas de todos os seus convidados naquela noite. Era completamente diferente. Não era normal. Não era quello solito. Foi um jantar diferente dos outros. Foi um jantar em que se falou pouco, em que se falou muito da segurança da vida dos pilotos, mas foi pelo que aconteceu antes. Ninguém ali estava com nada na cabeça do que poderia vir a acontecer no dia seguinte. Fui me encontrar com Senna em seu motorhome na manhã de domingo. Ele estava sentado lá lendo a Bíblia. Eu disse, olha, eu tenho que falar contigo. Não sou mais piloto. Na época eu era consultor da Ferrari. Você é o piloto número 1 dessa geração. Você tem que fazer alguma coisa pela segurança. Não pode simplesmente deixar as coisas acontecerem. Ele me ouviu com muita atenção e disse, você está certo. Eu me lembro da reunião dos pilotos na manhã da corrida. O Ayrton estava muito emocionado e houve muita conversa sobre termos de fazer alguma coisa para melhorar a segurança. Aquilo não era aceitável. Acho que foi inclusive por causa disso que ele fala para o Prost, eu sinto falta de você. Porque ele era a única pessoa de grande nome lá, era ele que ia ter que carregar aquela batalha sozinho. Ele chamou o Julian Jacobs e disse a ele, me arruma a bandeira da Áustria, porque eu vou ganhar a corrida e quero prestar uma homenagem ao Ratzenberger. Essa era a cabeça dele na hora de ir pro carro. Quase meia hora antes foi pro boxe sozinho, foi pro boxe sozinho. E aí ele parou atrás do carro, com aquele ar assim, com um ar muito contrito, sabe? Parou atrás do carro, botou a mão assim no aerofólio, sabe? Ficou assim como se ele estivesse se concentrando para poder conseguir correr. Eu me lembro que a última vez em que nós nos vimos foi no grid de largada. Ele olhou para mim e eu senti que ele estava feliz por mim. Lá vem a verde, Senna tenta, Senna vai tentar a ponta, Schumacher vem por fora, fica parado, batida. Eu estava testando o Michigan Speedway, um motor novo, um carro novo para Indianápolis. Se eles largarem agora, eles irão para uma segunda largada em movimento com 5 voltas completadas. Eu estava de folga assistindo a corrida em Londres, transmissão da BBC. Naquelas voltas, tirando o momento em que avisamos para ele pelo rádio para andar pelo lado direito da pista, ele não disse uma palavra para nós por 7 voltas. Mexe muito comigo ter ficado quase 15 minutos de safety car e não ouvir algo do tipo, e aí, quando vai ser a relargada? Senna apontou, bandeira verde, lá vai Senna é o primeiro, Schumacher é o segundo, uma boa vantagem para Berger que é o terceiro. A gente estava no hotel, lá em Estoril, estava num quartinho que tinha uma televisão, que a gente encontrou, eu e o Larry sentado acompanhando a corrida. Naquele ano lá, o Ayrton não estava indo bem. Passa rasgando na reta Ayrton Senna, 6 voltas completadas. Eu assisti a Fórmula 1 quase todo domingo com meu pai. E foi muito difícil para a criança que eu era entender aquele acidente. Aí ele tenta falar mais alto o seu motor Renault em relação ao motor Ford. Eu estava numa pista, eu me lembro como se fosse ontem. É a parte de maior velocidade, eles vão atingir aos 330 km por hora. Senna bateu forte. Senna escapou e bateu muito forte. Eu vi a Williams no muro, pedaços voando e eu desviando. Os comissários chegaram no carro e todos pararam em torno do carro. Eles viram algo que deve tê-los deixado muito impressionados, muito chocados. Eu lembro dele mexendo a cabeça, eu assistindo a prova na Inglaterra e tal. Mexe a cabeça, Ayrton Senna. Eu não tive coragem de falar do sangue que eu vi da traqueostomia que foi feita. Eu não sabia exatamente que tinha sido feita. Nós olhávamos um para o outro e tínhamos a certeza de que tinha sido muito grave. E eu me lembro que eu saí da cabine
algumas vezes para respirar e fazia sinal para o Reginaldo e dizia, ajuda aí. A Fátima adora ver corridas de Fórmula 1 desde a largada sempre, ela adora. Eu sei que quando eu cheguei à sala, a TV estava ligada e ela disse assim, aconteceu alguma coisa... Vai ser difícil isso aqui. Está muito claro que foi uma falha mecânica. Você não saía da pista ali sem ser por falha mecânica. Não sei o suficiente para fazer um comentário definitivo. Se você me pedir para adivinhar, acho que o carro estava muito baixo e bateu no solo. Quem sabe o que aconteceu? Conversei muito com Damon Hill e ele disse que teve problemas na Tamburello várias vezes quando o carro bateu no chão. E ele disse, eu não estava nem perto da velocidade de Ayrton. Bom, para mim ficou muito claro que depois de toda a investigação, aquilo que se determinou nessa investigação, que foi quebrou a coluna de direção num ponto em que havia sido soldado. Uma solda na barra de direção não é uma coisa estranha na Fórmula 1, é um mecanismo normal, só que ele falhou. Então ali a gente tem a noção muito clara de que super-herói nada. Esse negócio é perigoso, esse negócio de correr de carro é bastante perigoso. Aí vai. Leva a nossa oração, a nossa fé, a nossa reza. Então recomeçamos a corrida. E 20 anos depois, eu ainda tenho raiva disso. Nunca deveríamos ter relargado, porque claramente, depois soubemos, Ayrton estava efetivamente morto. Então nós passamos pela poça do seu sangue por 50 voltas, porque nos disseram que ele estava bem. Eu fiquei muito triste com aquilo. I'm really disappointed about that. I'd been out practicing and I came back in. Quando voltei da pista, meu pai me disse que Ayrton tinha morrido. Eu fui para um muro que tinha ao lado de uma linha férrea. Não queria que meu pai me visse chorando. Quando eu desci para o café e vi o noticiário na TV, eu me lembro de chorar em cima dos meus cereais. Eu chorava acompanhando o noticiário e soluçando muito. Sobbing quite a lot. As it so happens, my wife also. Minha mulher gravou o vídeo e eu tenho a gravação. Eu nunca quis assistir. Ever looked at it? O pior de tudo, a perda da pessoa. Não, porque ele era tão amigo meu. Não, por ele. Como eu falei, eu acho que ele estava num momento especial. Ele estava num momento desabrochando. Ele estava num momento conseguindo colocar a dose de importância certa para o que tem importância. Eu lembro até hoje da manifestação antes do jogo, do estádio inteiro gritando olê, 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 olá, Sená, Sená. Silêncio, mas as duas torcidas junto, parecia que tinham combinado. E eu duvido que em outro momento tenham cantado junto a torcida do Flamengo e Vasco. Você fica meio sem chão, sabe? E depois você começa lentamente a ter uma sensação de que a tua sala aconchegante foi perdendo todos os móveis. E eu lembro da cidade estar absolutamente silenciosa. Os passarinhos não cantavam, os cachorros não latiam, os carros não faziam barulho na rua. Não se falava alto, era um tom de como todo mundo estivesse numa igreja mesmo. Eu saí da sala, eu fui pro quintal, lá eu aceitei, cara. E as pessoas correndo de um lado ao outro da ponte, acompanhando a passagem do corpo de Ayrton sobre o caminhão do Corpo de Bombeiros. Foi um dos trabalhos mais difíceis que eu fiz na minha vida. O caixão do Ayrton estava sendo retirado do caminhão do Corpo de Bombeiros na frente da Assembleia Legislativa de São Paulo. Entrou um corte ao vivo de um policial militar chorando. Nossa, eu desmontei, mas eu desmontei automaticamente. Aí eu respirava, voltava, narrava. And I got an A for Amigos.
Eu recebi uma credencial A, de amigos. Dona Neide, assim que me viu, tirou a credencial A e me deu uma F, de família. Eu não sou uma pessoa muito emotiva, mas tenho de admitir, eu beijei o caixão dele. Eu recebi um convite da família para ir ao enterro. Eles queriam que eu fizesse parte do cortejo, carregando o caixão e fazendo parte da cerimônia. E foi bem inesperado. A mãe de Ayrton disse que eu sempre tinha tido um lugar no coração dele, porque eu era um dos poucos pilotos que ele respeitava e admirava. E não vamos nos esquecer, ele era a pessoa que, de certa forma, arruinou minha carreira. Minha mulher e alguns dos meus amigos não entendem esse grande sentimento que tenho por Ayrton. É uma loucura, absolutamente loucura, mas... Absolutely crazy, but yeah. After 1994. Nunca vou esquecer Suzuka aquele ano. A atmosfera daquele lugar. Senna não estava mais lá. Estava lotado, como sempre. Um pouco antes da largada, surgiu um helicóptero pintado com as cores do capacete de Ayrton. E o helicóptero fez uma lenta volta em todo o circuito, a cerca de 100 metros do chão. Em cada curva, ele parava e se curvava. Eu vou te dizer, foi eletrizante, absolutamente eletrizante. Não se ouvia outro som. Foi um dos momentos mais emocionantes que já testemunhei no automobilismo. A coisa mais extraordinária. Eu me trancava às vezes dentro do armário de pôr vassoura, de limpeza, para chorar. O Ismael, meu marido, médico, né? Ele disse: Leda, para de chorar desse jeito, você vai ficar doente. A Honda tem um carro que foi do Senna, e de vez em quando eles usam o carro para exibições. Em uma dessas situações, eles colocaram microfones embaixo do motor do carro e foram captando o áudio em diferentes rotações. O carro de Senna foi para a pista e nós gravamos o som do motor. E a gente não estava ali para reproduzir a Fórmula 1. Estávamos ali para reproduzir o Ayrton Senna. Ayrton Senna. Eu me lembro que a primeira vez em que entrei na McLaren, eu segurei o volante, toquei o cinto de segurança e pensei, o Ayrton foi o último a tocar esse carro. Definitivamente você poderia sentir a presença dele na McLaren. A maior homenagem que você pode fazer a um ser humano, mesmo quando ele já morreu há muito tempo, é continuar lembrando dele. Chegou um momento na minha carreira que eu tinha certeza absoluta que eu ia ganhar. Antes de entrar na quadra, eu entrava e a um ponto já, não só eu ter essa certeza, como eu já sabia que o cara já não tinha dúvida que ia perder também. Eu já imaginava pelo outro. Falar assim, ó, puf, amigo, tá bem claro que tu não vai me ganhar. E acho que o mestre que me ensinou a fazer isso como ninguém foi o Ayrton. Ele não tem ideia de quanto ele ajudou a gente a ganhar esse título. E essa seleção, ela tem uma coisa que ela é uma seleção de superação. Que já vinha de uma derrota de 90, 24 anos que o Brasil não ganhava, de 90 muito mal. Então teve toda uma pressão muito grande. Então essa seleção, ela foi se formando. E o Parreira tem a frase dele, né, Ricardo, que desde o início falava assim, ó, qual é o preço que vocês estão dispostos a pagar para ser campeão do mundo? É o preço que o Ayrton pagou da vida dele, deixar um pouco a família de lado, de se concentrar, vocês estão dispostos a isso? Então nós ficamos com isso até o fim. Que as coisas na vida não acontecem por acaso, o sucesso não vem por acaso, ele é fruto de muito trabalho, de muita disciplina. A gente só espera que o Brasil possa dominar os nervos logo no início.
porque o Brasil é mais time, aí vai o Brasil rumo ao tetra. Véspera de Copa, tá eu e Gilmar sentado, eu não sei se era branca, eu não recordo, Raí, eu não recordo, a gente batendo papo, a ideia do Gilmar, a gente podia fazer uma faixa, eu falei, pô, você tocou. Romário pelo meio, enfiou pro Bebeto, posição legal, daí pra Cafu, o Romário tá no meio, cruzou, olha o gol, perdeu! Alguém deu uma frase fantástica, só que a frase era comprida pra caramba. Aí o Ricardo falou, parei, isso é um livro, isso não cabe na... Deu um livro, tava linda, maravilhosa. Eu falei, gente... Não cabe na lateral do campo. Aí eu lembrei, ele falou, ó, parei, vamos acelerar. Ele disse, ó, Senna, aceleramos juntos, o tetra é nosso. Partiu, bateu, acabou! 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 É tetra! É tetra! É tetra! E aí a gente foi com a faixa, conseguimos fazer a homenagem e tenho certeza que ele acelerou muito junto com a gente, porque em todo o tempo nós pensamos nele. A homenagem, Senna, aceleramos juntos, o tetra é nosso. A gente sabia que tinha uma dívida com ele e deu para pagar essa dívida ganhando o título. This is music to be murdered by.